O Andreasa falou que o tempo passou, né? E hoje o impeachment de Dilma Rousseff completou um ano, né? Na tarde de 31 de agosto de 2016, o plenário do Senado aprovava por 61 votos a cassação do mandato da petista. Desde então, o presidente em exercício, Michel Temer, de 76 anos, tomou posse definitivamente no comando do Executivo Federal. Quem relembra um pouco esse capítulo da história e traz aqui uma provocação para os nossos debatedores é o Tiago Berraich. Vai lá, Reginaldo. Oi, Patrick. Oi, Vera, Andreasa, Marcelo Madureira. Onde vocês estavam há exatamente um ano? É isso mesmo, há exatamente um ano o Senado cassava em definitivo o mandato da presidente Dilma Rousseff. Lembrando que a Câmara já tinha aprovado o impeachment em abril e em 31 de agosto votou pelo afastamento definitivo de Dilma Rousseff. A sessão foi comandada pelo então presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, que manteve os direitos políticos de Dilma Rousseff. Já Michel Temer assumiu uma agenda de reformas no país e usou e abusou da expressão colocar o país nos trilhos. O problema é que a crise política não chegou ao fim. A Lava Jato continuou com muita força e de lá para cá 10 ministros caíram. O próprio presidente da República foi pego em uma gravação com o empresário Joesley Batista. Michel Temer foi denunciado, mas a Câmara não autorizou a sequência do processo para o Supremo. Já o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a cassação da chapa de Dilma Rousseff com o PMDBista. O fato é o seguinte, Michel Temer tem a pior avaliação para um presidente desde 1985. E eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Vocês esperavam que um ano depois o Brasil estaria melhor? Bom programa a todos. Vera. Eu esperava. Eu me lembro onde eu estava, outra pergunta que o Tiago Berraich fez. Eu estava lá no Salão Azul, no plenário do Senado, cobrindo o impeachment pela Jovem Pan, pelo Estadão e nos microfones da rádio, fazendo minha primeira cobertura desse tipo ao vivo pelo rádio. Foi bastante emocionante e, bom, eu esperava que o Brasil estivesse melhor, efetivamente, tanto na economia quanto na política. Eu acho que ninguém imaginava que um presidente colocado ali para resolver as coisas, né? Colocado legitimamente, ok? Vamos afastar a história do golpe. Ele era vice da Dilma, ela sofreu um impeachment dentro dos marcos legais, ele era o vice e assumiu, como já aconteceu no Brasil com a dupla Fernando Collor e Itamar Franco. Eu esperava que uma vez colocado ali para cumprir o mandato tampão, Michel Temer não fosse ser flagrado, pilhado nas mesmas práticas da Dilma e seu partido, enfim, não fosse se enfiar de cabeça numa lambança da corrupção, embora fosse o PMDB, mas não esperava que viesse uma coisa com tanta velocidade quanto veio. A diferença, ele deu alguma racionalidade à economia. A economia vai melhor do que com Dilma, mas eu esperava que ela estivesse melhor do que está. Respondendo à pergunta do Tiago Berraich, acho que poderíamos ter avançado mais do que avançamos, principalmente no fiscal, no respeito à meta fiscal, na melhora dos indicadores, também na questão do desemprego. Eu achei que tivesse uma reversão mais rápida do desemprego, e na política eu achava que estaríamos num caminho sem tantas crises, sem tantos sobressaltos quanto estamos. Acho que ninguém contava com a delação da JBS, que deixou o país de novo afundado no pântano, no terreno político, mas eu acho que estamos melhor que com Dilma, apesar de estarmos pior do que eu acho que deveríamos e poderíamos estar. E você, Marcelo Madureira, onde você estava lá no dia 31 de agosto de 2016 e o que mudou de lá para cá? Melhorou ou não? O que você acha? Patrick, em nome dos meus filhos, em nome da minha mulher, do meu pai, da minha mãe, dos meus eleitores de Costa-Palmirim, eu voto sim. Eu estava acompanhando, não estava ainda na Jovem Pan, mas eu acompanhava a votação. Eu acho que o impeachment da presidente Dilma não foi nada demais, foi apenas o cumprimento da lei. Assumiu também, conforme a Constituição, seu vice, que era farinha do mesmo saco. Quem acompanha os meus escritos, os meus posts, os meus vídeos, eu já naquela época eu vaticinava, dizer que não me surpreenderia se o Michel Temer estivesse também envolvido em alguma coisa criminosa, como mais para frente se comprovou. Eu achava, e continuo achando que esse é o nosso processo, é o nosso caminho, né? O processo de depuração. Eu não achava que a nossa economia era melhorar nem piorar. Eu acho que infelizmente ainda
Aí um probleminha na comunicação do Marcelo Madureira, já ele volta. E você, Andreasa, onde você estava no dia 31 e que análise que você faz aí deste um ano pós-impeachment? Patrick Santos, desde que o nosso Thiago Berrais, sócio fundador aqui do 3 em 1 também, apresentou a pergunta dele, eu estou quebrando a cabeça, tentando lembrar onde eu estava. Eu não tenho a menor ideia. Se tiver sido dia de semana, eu provavelmente estava na Record, trabalhando, fazendo livro, como operário do livro que eu sou. Se fosse final de semana, eu certamente estava embriagado. Essas são as certezas que há. Eu sempre espero o pior, tá? Então, a minha expectativa com o Brasil é uma linha sempre decrescente, sempre no rumo da desgraça, do fundo do poço, e que no nosso caso não há. Então nós vamos descendo, e como não batemos no fundo, a gente às vezes tem uma sensação de melhora, que não é real, mas melhora extraordinária, preciso admitir, é uma que retire do cenário público, do ambiente público, do microfone público, do palanque, de todo lugar, a figura de Dilma Rousseff. A ausência de Dilma Rousseff neste ano, o desaparecimento dela, a volta dela à irrelevância absoluta, é uma grande conquista do povo brasileiro. Isso é muito importante. Neste aspecto, nós avançamos. Politicamente, o que me parece muito importante é, com a saída da Dilma Rousseff, em primeiro lugar, a tecla que eu bato diariamente aqui, a revelação do Janot, né, a libertação do Janot, se tornou um outro PGR a partir desse fato, né, se libertou. E, mais importante, com a queda da Dilma, a percepção incontornável, mesmo os esquerdistas não podem negar, aqueles que são honestos intelectualmente, que a Lava Jato se mostrou não seletiva. Porque muita gente dizia que ela acabaria ou que perderia o ânimo, o ritmo com o impeachment da Dilma Rousseff. Felizmente, isso não aconteceu. A Lava Jato se voltou, a rigor, ela se volta contra o próprio establishment, tenho falado isso aqui, mas estão aí todos os partidos, o próprio presidente da República, do PMDB, e, por exemplo, o PSDB, na figura do Aécio Neves, arrolado nesse mar de lama. Então, com todas as críticas que eu possa ter à Lava Jato, e vocês sabem que eu tenho aqui, a esse jacobinismo, o fato é que seletiva não é. Se volta, infelizmente, em muitos aspectos, contra a política, mas seletiva não é, isso é um marco importante. Eu acho que é importante essa coisa do declínio, né, da Dilma, e que levou de roldão o PT. Logo depois do impeachment, um pouco mais de um mês depois, houve eleições. O PT foi varrido do mapa nacional aí nas principais capitais, em todas as cidades importantes aqui do estado de São Paulo. Ele foi dizimado, e em outras capitais que ele tinha também perdeu. A Dilma se tornou um estorvo, né, para o PT, para o próprio PT. Agora existe uma discussão interna no partido, se é prudente, se é bom para o partido ela ser candidata ao Senado, porque corre um bom risco de não se reeleger, sendo candidata pelo Rio Grande do Sul ou mesmo pelo Rio de Janeiro, e aí perde-se, Patrick, de vez o tal do discurso do golpe, o tal do discurso de que era melhor com ela, de que ela era legitimamente eleita e foi tirada, porque uma vez não reeleita, mostraria que ninguém tem saudades de Dilma Rousseff. Então, para o PT se tornou um problema carregar a dona Dilma um ano depois do impeachment. Ô Madu, conclua o seu raciocínio e daí mesmo você já chama o nosso primeiro intervalo aqui do 3 em 1, tá bom? Ok, Patrick, não só para dizer que a economia brasileira eu não esperava que melhorasse nem piorasse, como estava dizendo, eu acho que ainda o núcleo da nossa crise hoje está no campo político, tá? Não tem jeito. Ou nós vamos resolver o comportamento, a ética na política, ou é o princípio de tudo. Agora, com relação a Dilma Rousseff, essa coisa, o PT, o que é assustador, o que é inacreditável e preocupante, que imediatamente o PT, os petistas, o Lula principalmente, já assumiram o discurso que a crise, a nossa hecatombe econômica, o nosso desemprego, as nossas mazelas todas, são culpa desse governo do Michel Temer, inclusive se esquecendo que ele era vice da Dilma Rousseff, né? E que essas coisas aconteceram de um ano para cá. Isso é que é inacreditável, que ele tenha a desfaçatez, a coragem, a empáfia,
a arrogância de fazer esse discurso, e pior ainda, né, tem um bando de ignorantes que, pelo menos, finge que acredita. Isso é inacreditável.